E aí pessoal, tudo bem? Como prometido, estou mostrando a vocês esse novo vídeo, mostrando passo a passo como você não vai se dar mal no SimCity. Foi um vídeo que demorou um pouco porque eu tive que elaborar algumas dicas que realmente são dicas eficazes. E eu peço também, pessoal, na moral mesmo, que você possa se inscrever no canal, porque eu estou vendo aqui no site que as pessoas olham e não se inscrevem. Por favor, se inscreva, dá aquele like e compartilha. Vamos ao vídeo. Quando começamos a jogar o SimCity, a gente fica apenas querendo fazer casas, né? Você apenas quer deixar a sua cidade bem grande, você quer deixar ela com mais de 1 milhão de habitantes, você vê aquelas outras cidades bem evoluídas e você quer logo chegar naquele nível. E isso é um erro que eu acho que a maioria das pessoas cometem quando joga SimCity. Não faça isso. A coisa que você tem que mais se preocupar na sua cidade é o depósito. Você vai começar a apenas aumentar o depósito. Não se preocupe em crescer a cidade logo de primeira. Vai crescendo o depósito, crescendo o depósito. Como vocês podem ver aqui, pessoal, eu tenho 740 de depósito, mas pelo meu level era para eu ser 780. Isso se deu porque logo no começo do jogo, né, eu era muito ansioso, muito afoito e acabei não seguindo esse conselho que eu estou falando para vocês. E assim, ó, outra coisa, ó, a minha cidade aqui tem 25 mil, né, de habitantes. Apenas com 4 casas, com 4 prédios ao máximo, eu chego a 25 mil. Estão entendendo? Para você conseguir crescer sua cidade bem legal mesmo, é importante que você tenha depósito. Não faça muitas casas, porque quando você faz muitas casas, você evolui rápido. Você vai fazer assim, ó. Você faz 2 casas, 3, 4. Quando elas estiverem no nível máximo, aí sim você vai partir para outras casas. Não faça 20 casas, 30 casas, não. Faça poucas casas. Evolua ela ao máximo e depois só assim você vai fazer outras casas, beleza, galera? Outra coisa também, ó, que eu vejo muitas pessoas também fazendo quando começa a jogar o SimCity é que elas fazem, tipo assim, muitas pistas e acaba reformando aquelas pistas. E depois de um tempo, depois de alguns dias, elas se arrependem daquele projeto, destroem e perdem a metade de tudo que comprou, né, de pistas reformadas. Não faça isso, pessoal. Uma das coisas que você tem que fazer, você que está começando a jogar, é apenas, na hora que você fez o seu projeto ali, você vê que está no vermelho, você destrói e refaz, beleza? E assim, ó, se você vê que a sua cidade está com muito trânsito no vermelho, que as pistas estão tudo no vermelho, e você está muito louco da vida, não sabe o que fazer, ó, essa dica também é bem simples, ó. Coloque pontes. As pontes, pessoal, elas são tipo como se fossem uns quebra-molas. Eu vou mostrar aqui a vocês, ó, que aonde as pontes estão, nunca fica no vermelho. Ó. Eu jogo esse jogo há mais de 4 anos e nunca vi aonde a ponte está ficar no vermelho. Ó. Pode até ser que uma vez ou outra aconteça, mas é muito raro, entendeu? Quando você vê que sua cidade tá toda no vermelho, as pistas, entendeu? Só basta você colocar uma ponte ali naquela pista. E assim, ó, coloque a ponte assim, que possa ter espaço para colocar as casas à frente das casas. Se você colocar uma ponte na frente de uma casa, você vai tapar a frente da casa. Ó. Aqui, galera, como eu estou mostrando a vocês, ó, a ponte ela está na lateral, ó, dá para ver, né, a frente da casa. Ó. Como eu falei, ó, aonde ela está sempre fica, não fica no trânsito vermelho, ó, beleza? É lógico que assim, eu fiz isso aqui só para mostrar a vocês, né? Mas se eu fosse fazer, eu ia fazer de outra forma para ficar mais legal a cidade. Então, pegando a ideia, ó, vamos recapitular. Ó. Se preocupe primeiramente em aumentar seu depósito. Quando você sentir que seu depósito está bem ampliado, só assim você vai começar a crescer sua cidade. Retornando. Ó. Aqui, pessoal, para mim, ó, é como se fosse um depósito industrial, né? Um parque industrial. Aí você vai se perguntar por que, Fernando, você colocou esse parque industrial aqui, ó. Pessoal, quando você coloca uma base de lixo ou de esgoto, qualquer base que ela tem um raio de contaminação perto da população, o pessoal não gosta. O pessoal já começa a se estressar, o pessoal já começa a ficar falando mal. E eu vou mostrar a vocês que o que eu estou falando é verdade. Ó. E como eu falei assim, ó, tudo no SimCity, uma coisa leva a outra. Ó. Se lembre disso, ó, uma coisa leva a outra. Ó. Ó, eu vou colocar essa base aqui, ó.
Olha o que vai acontecer, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, o pessoal já tá começando a não gostar, ó. O pessoal, ó. Ah, não gosto de morar perto de uma usina de combustível. Sabe por quê, pessoal? Porque, ó, imagine que você mora vizinho a uma usina de combustível, né? E sai aqueles cheiro de gás, né? Aquele odor. O SimCity ele simula um pouco a realidade, ó. E aqui, pessoal, quando acontece isso, ó, as pessoas que estão sendo contaminadas por esse raio aqui, dessa base, elas vão sair das casas dela. Elas vão procurar outras cidades, elas vão começar a falar mal para outras pessoas que aquele bairro que ela está morando não é legal. E o bom é isso, ó, você tem que colocar essas bases, quando você vê que ela tem um raio de contaminação, distante da cidade. Quando você fizer isso, ó, vai acontecer duas coisas. Ó. A população vai começar a crescer de novo, o pessoal não vai embora e você ainda vai ganhar o imposto no máximo. Porque quando está em 100%, 90%, o pessoal vai te dar mais impostos. Outra coisa, ó, toda vez que você deixa uma casa sem estar 100% coberta, né, pela polícia, pela saúde, pelos bombeiros, aquele pessoal vai sair da casa. Você perde população e você também vai perder a alegria dos sims. Por isso faça isso, ó. Deixe sempre no verde, ó. Tudo no verde aqui, ó, no azul. Entendeu? Você fazendo isso, ó, a sua população vai crescer e você só tem a ganhar. Outra coisa, ó, não seja assim muito ansioso em querer comprar logo as bases maiores. Como eu falei, ó, você que está começando a jogar agora, você que está no level assim do baixo para o médio, ó, compra uma base média, clínica média, ó. Com essa base aqui você faz mais de 200 mil pessoas, porque como eu falei, né, você vai fazer apenas as casas e reformar o máximo, você não vai fazer muitas casas, entendeu? Com esse raio aqui de alcance, ó, você pode fazer mais de 15 casas brincando aqui, ó. Aí você vai evoluir elas ao máximo e quando elas estiverem evoluídas ao máximo, aí sim você vai comprar outras bases, beleza? Agora, pessoal, eu vou levar vocês para minha capital, onde tudo começou, onde a história da Dobby City começou, e eu vou mostrar a vocês o porquê assim dela ser assim, né, nesse modelo. Ó. Eu não sei se vocês já viram assim outras cidades, né? Lógico que sim, mas cada pessoa tem um modelo, né, de cidade. Algumas pessoas fazem apenas pelo design, né? Eu fiz mais pelo custo-benefício, né? Assim de população, de ganhar dinheiro. Eu vou mostrar a vocês o porquê dela ser assim, ó. Pronto, terminamos. Ó. Quando você começar a jogar o SimCity, né, que talvez você não tenha uma ideia concreta, o legal é que você tenha vários prédios de vários tipos de casas. Por exemplo, ó, os prédios das casas residenciais, prédios de Londres, Paris, as casas de Tóquio e etc. Porque assim, ó, para você crescer a sua cidade, é importante que quando chegar aquela proposta para você participar das ligas, não hesite, vá logo para essas ligas. Porque através das ligas você vai ganhar o Simcash, você vai ganhar a chave de platina e as moedas. Agora, se você quer crescer a cidade e não quer participar das ligas, é quase impossível. Entendeu? É como eu falei, uma coisa leva a outra. Você vai participar das ligas e você vendo aqui meus vídeos, você vai ter mais facilidade em ganhar essas ligas. Porque assim, quando eu comecei a jogar, eu não tive dica de SimCity, né, de YouTube, não tinha na minha época. Mas agora você que está vendo esse vídeo está tendo essas dicas, ó. Aí assim, ó, a gente sabe que quando você participa de ligas, né, seja ela Metrópolis, Megalópolis e qualquer outra dessas, aparece aquelas missões, reforme uma casa, construa uma casa em Tóquio, construa uma casa de Londres, construa 3 casas de Paris. E assim, ó, não destrua essas casas. Você vai fazer um planejamento, você vai colocar, um exemplo, umas casas de Paris num bairro, os prédios épicos em outro, as casas de Tóquio em outra, assim como a minha, ó. Não é obrigado você fazer do mesmo jeito, mas assim, ó, você faz um projeto, ó. Você faz um projeto assim, ó. Vou colocar tipo tais casas no norte, tais casas no sul, tais casas no leste, tais casas no oeste. Você tendo esse planejamento, ó, você vai economizar itens, você vai crescer sua cidade rapidamente e você sempre vai ter assim mão de obra para fazer as missões. Agora, se você, por exemplo, faz uma casa e destrói ela, aí aparece uma missão para você reformar aquela casa. Às vezes você não tem aquele item, né, para você fazer outra casa. Por isso que eu falo, ó, não destrua, faça primeiro um projeto para que você possa conseguir ao máximo economizar em itens. Outra coisa, pessoal,
Aqui, ó, na minha cidade eu tenho 3 bases da Mansão Maxis. A Mansão Maxis foi o prêmio que eu mais cobicei no SimCity, porque só essa base aí, ó, ela tem os 3 benefícios. Ela vai ter polícia, saúde e bombeiros. Com essa base, pessoal, eu consegui economizar espaço, né? Porque se eu colocasse aqui as 3 bases grandes, ia aumentar mais o espaço, ia diminuir o espaço. E outra coisa legal dela é que todos os dias ela produz um item VUR. E se eu quiser, eu posso comprar esses itens VUR. É muito bom. Agora, o ruim dela é que a primeira custa $1.000, a segunda custa 2.000, a terceira custa 4.000, a quarta 8.000 e por aí vai. Ela vai duplicando o valor dela. Mas é muito bom você ter essas bases. Ó. Você que já está sonhando em um dia chegar num nível mais alto, já pense em comprar uma mansão dessa, porque vai ajudar bastante. Ó. Como eu falei, pessoal, que uma coisa leva a outra. Ó. Você participando das ligas, você vai ganhar as chaves de platina. As chaves de platina, ó, você compra itens de monumentos, itens de lazer, muitos itens. E assim, ó, outra coisa que eu vou frisar aqui na minha cidade, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, é que ela foi feita em blocos, né? Cada bloco, no meio desse bloco eu coloco os monumentos. E aqui, ó, também eu vou mostrar a vocês, ó, essas pontes. Essa ponte, pessoal, para você que está querendo chegar a 1 milhão, você que está querendo subir ao máximo a sua população, ó, invista nessas pontes, as pontes universitárias. As pontes universitárias, como vocês podem ver aqui, ó, só uma deu quase 15 mil, ó, 13 mil, 14 mil, 10 mil, 20 mil ali, ó. E o legal dela é você colocar ela em lugares estratégicos, lugares onde tenha muita população. Se você colocar essas pontes em lugares inóspitos, lugares que tem pouca população, ela não aumenta a população. Agora, se você colocar assim, ó, no centro da cidade, em lugares onde tenha muitos prédios, aí sim ela vai aumentar. E como eu falei, ó, onde tem ponte não tem trânsito, né? O trânsito fica mais controlado. Aí, pessoal, como eu falei para vocês também, ó, voltando de novo a falar, sempre deixe sua cidade assim, ó, com os monumentos, com o lazer, de uma forma central, de uma forma que você vai ver o alcance melhor dela. Ó. Eu já vi contas aqui que o pessoal coloca, por exemplo, um monumento na lateral da cidade e o outro lado fica sem a cobertura, né, desse monumento. O legal é que você possa colocar esses monumentos, esses lazeres, né, a educação de uma forma central. Como vocês podem ver aqui, ó, em cada bloco da minha cidade, ó, de casas, eu deixo uma fileira só com os benefícios, né, com jogos, com educação, com lazer. Por isso que minha cidade cresce muito. Ó. Podem ver, ó, 86 mil, ó, 23 mil. Se eu colocar ó, esse item numa lateral da cidade, colocar assim bem distante, não vai aumentar tanto como ela está aumentando aí. Ó. Beleza? Ó. Daqui a pouco também, pessoal, daqui a pouco mesmo, não deixe de ver esse vídeo, você vai ver aqui a minha dica principal de quais itens você deve comprar, você que está começando a jogar o SimCity. Ó. Como eu falei, pessoal, ó, aqui ela está em 8 mil, ó, mas se eu colocar ali na lateral, não vai aumentar tanto. Ó, e assim vai deixar de pegar outros prédios também. Uma coisa também que eu recomendo você fazer na sua cidade, ó, em cada bairro, né, que eu falo, em cada setor da sua cidade, ó, coloque uma base de transporte. Não adianta você colocar uma base de transporte em cima da sua cidade e outra embaixo. Tem que colocar em todos os lugares, para que você possa ver que está toda coberta a sua cidade pelo transporte. Ó. Eu tenho quase 600 mil, pessoal. Quase 600 mil pessoas vieram para minha cidade por causa do transporte. Ó. E assim, ó, compre mais essa base aqui, ó, o heliporto. Esse parque de balonismo ó, é apenas para deixar a cidade bonita, porque ele solta uns balões. Esse hangar também de dirigíveis também é só para deixar a cidade bonita. Mas se você quer crescer sua cidade para valer, ó, invista no heliporto. Beleza? Foque nisso, ó, transporte e heliporto. Continuando aqui agora, ó, eu vou mostrar a vocês também outra dica bem legal também, que é o lazer, ó, como eu falei, ó. O lazer, pessoal, você que está começando a jogar, ó, invista na roda gigante. Ó. Na hora que você chegar em 170 mil pessoas, compre a roda gigante. Eu tenho duas rodas gigantes aqui, ó, quanto elas vão dar, ó. 70 mil e 93 mil, pessoal.
é muita população, não é verdade? Como eu falei, ó, elas estão de uma forma central, estão pegando mais alcance, né, de população. E assim, ó, você que está pensando em aumentar a sua cidade, ó, invista na roda gigante. Essa ópera de Sydney, eu comprei apenas para fazer assim um design, assim, mas eu não deixei ela na minha cidade porque ela é grande e não aumenta a população igual a roda gigante. Mas digamos que você não tem a chave de ouro, né? Tem mais chave de platina. Ó. O Teatro da Ópera é muito legal também, beleza? Crescer a cidade, você que está no nível, começando agora, no nível mediano, ó, compre o Teatro da Ópera e a Roda Gigante. Esses aqui que eu estou mostrando a vocês, ó, é só brincadeira, ó. Para crescer a cidade na moral mesmo, ó, é esses dois aqui, ó. Esses outros itens, né, foi itens que eu ganhei de desafios, né, nas antigas. E depois eu vou falar a vocês, né, como era o SimCity antigamente, ó. Aqui em monumentos, o monumento que eu mais gosto é a Torre Ômega. Foi a torre que quando eu vi eu disse eu tenho que comprar essa torre, né? Eu juntei dinheiro e comprei. Mas assim, ó, para você que está começando a jogar o SimCity, essa torre no começo ela não está disponível. Mas tem um item também que ela é bem legal para você crescer a população. Ó. Eu vou mostrar daqui a pouco a vocês. Ó. A Torre Ômega, galera, ela é muito boa por isso, ó, porque ela aumenta em 85%, dá 4 pontos épicos e é um terreno que não é tão grande, né? Assim, é um terreno legal. Mas para você que está começando a jogar agora, ó, o Arco do Cinquentenário é a melhor opção. Galera, o Arco do Cinquentenário, ele faz também pouco espaço, né? Ele ocupa pouco espaço e aumenta muito mesmo a população. Essa também, a Giralda, ela aumenta também legal, é muito bom também. Essa torre de Tóquio, eu não recomendo, é furada, não serve para nada. A Catedral aqui de Colônia é legal, não é essas coisas todas, mas é legal. Mas esse aqui, ó, esse monumento de Washington, que eu chamo de obelisco, é um dos melhores. Se não for o melhor, é o melhor. Sabe por quê, pessoal? Porque ele ocupa o espaço de uma casa e ele aumenta 60%. O ruim é que ele é um pouquinho caro, né, em chave de ouro, mas é muito bom. Entendeu? Ó, o monumento de Washington, ali o Arco do Cinquentenário, entendeu? São itens que é muito bom para você aumentar a sua população em monumentos. Esse castelo Rimei não serve para nada. Ó, o arco sim é coisa boa. A Giraldo também é coisa boa, como eu falei para vocês. Torre de Tóquio, ó, só compre se você quiser fazer um projeto, mas para a população não serve para nada. Catedral da Colônia, mais ou menos. Wills Tower é legal, mas eu sou mais a Torre Ômega, entendeu? E aqui são os itens, né, que a pessoa ganha, os desafios, né, do SimCity. Vamos agora para jogos. Os jogos, pessoal, também, ó, não tem o que fazer, ó. Você que está em dúvida, né, em quais cassinos comprar, ó, compre só esse aqui, ó. Torre do Cassino Luxuoso, é o melhor, pessoal. Não tem para onde correr, é o melhor, é o Cassino, o Torre Luxuoso, né? Torre do Cassino Luxuoso. É o melhor, pessoal. Aqui, ó. Todo o meu bairro tem, ó. Todos os bairros vai ter a cobertura, ó. 48 mil, 56 mil, 47, ó, 27. Esse cassino Ômega também não é legal, ó. Esse cassino da Casa de Espadas é legal, pode comprar também que é legal. Aqui eu tenho aqui na minha cidade também. Esse outro aqui eu não comprei porque é meio caro, né? Já em Simcash eu não gosto. Cassino Ômega eu comprei, mas não gostei, né? Você compra ele com chave de platina e eu não gostei. Vamos agora para educação. Vamos sair daqui mais um pouco, só dando uma recapitulada. Vamos agora para a educação para vocês verem qual o melhor prédio de educação para você que quer começar. Ó. É lógico que quando você começa, você tem ali a biblioteca, a faculdade, mas quando você já tiver com sua cidade com mais de 200 mil habitantes, ó, e você está participando das ligas, ó, não hesite, ó, compre a Universidade Ômega. Galera, essa universidade, ó, ela é muito boa, é muito legal mesmo. Porque assim, se você colocar a Universidade Ômega e colocar ali aquela outra universidade, a Universidade Ômega se sobressai, ela vence. Beleza? Pense nisso, ó. Você que já está com a chave de platina e está pensando em investir, compre a Universidade Ômega. Olha essa aqui, a universidade, ó. Ela dá os mesmos 50%, ó, mas a Ômega ganha.
Mas se você ainda não chegou, na Ômega, compre essa universidade, que também vale a pena. As montanhas, pessoal, as montanhas eu sempre falo assim, ó. Eu vou mostrar aqui a vocês o que você deve comprar no começo, ó. Ó, esse aí, ó, resort de esqui, ó. Compre, que é bom. Pode comprar sem medo, que é legal. Esse Palácio das Montanhas é bom também, pode comprar. Esse castelo é bom também. Esses itens aí, ó, que são mais caros, são bons também, pode comprar. Sendo que esses itens, galera, se eu fosse vocês, eu espero o final do ano. Todo final do ano tá na Black Friday, tudo fica pela metade do preço. E eles são bem legais mesmo, aumenta muito mesmo a população, assim, o alcance, né, da montanha. Tem uns itens aí, né, que é bonito, mas não aumenta, né? E aqui em praia, ó, você que tá aí em dúvida, compre, ó, não compre, não compre, não compre. Essa estátua de Tritão, pode comprar que é legal. Deixa eu mostrar aqui outra aqui. Esse aí, ó, Porto do Marinheiro é legal. Essa aí, ó, Cais Costeiro também é legal. As bases, né, que dá de 20% para frente, pode comprar, beleza? Ó, essa casa aí também, Ômega, é legal. O Farol do Sin City também é legal. Pode comprar, pessoal, de 20% para frente vocês compram. E por último, ó, uma dica também que talvez você não estava pensando que era tão boa, mas invista, ó, em paisagem. Compre muitos lagos. Na hora que você tiver assim umas chaves de ouro sobrando, ó, compre lagos, compre lagoa, né? Se você tiver um Simcash também sobrando, compre também. Porque isso aí, pessoal, realmente ajuda a aumentar a população, ó. Compre pontes para que você possa ter, né, mais alcance de paisagem. Em relação às pontes, você vai diminuir um pouco também o trânsito. E aqui, galera, como eu falei para vocês, ó, só com essa ponte aqui, ó, o quanto que ela dá, ó. Ela não está dando muita população porque aqui já tem várias pontes, né? Mas se tivesse só 2 ou 3, de chegar a quase 20 mil aí, ó. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido o que eu passei aqui. Se você seguir pelo menos a metade desses conselhos, você vai ver que sua cidade vai crescer de uma forma extraordinária. Eu peço também, pessoal, por favor, se inscreva no canal. Se inscreva no canal para que eu possa ter mais vontade de fazer vídeos, né? Porque às vezes eu faço os vídeos e assim, eu não estou tendo aquele engajamento que eu queria ter, né? Mas se você puder, ó, compartilha aí com seus amigos que jogam SimCity. Se você puder também, comente aí alguma dúvida, que eu vou ter o maior prazer de fazer, né, um vídeo explicando essa dúvida. Eu também não falei para vocês, eu estou começando agora a editar os vídeos pelo PC. Eu estou começando a aprender um pouco, né, a fazer a edição. E assim, qualquer erro aí, pessoal, desconsidere, né? Porque assim, ó, o meu prazer é que você possa jogar o SimCity da maneira mais fácil possível. Que você não cometa os erros que eu cometi, né? É lógico que minha cidade está aqui bem bonita, mas se eu tivesse ouvido os conselhos que eu estou mostrando para vocês aqui no começo, essa cidade estava muito mais evoluída. Espero, pessoal, que vocês possam ter gostado desse vídeo. Um forte abraço, tamo juntos, é nóis. Uau!